Vamos agora para a terceira parte da terceira aula do curso de Matemática Financeira. Pergunta número 5. Uma loja de departamentos está vendendo uma geladeira de inox por R$ 6.000. À vista, essa informação é importante também, ou parcelada em 24 vezes iguais. Então a gente considera que seriam 24 meses, tá bom? Sob a taxa de juros compostos de 1,5% e o período da taxa também está ao mês. Já ajuda. Muito bem. Eu não vou precisar fazer nenhuma conversão da taxa. Então, calcule o valor das parcelas. Lembrando que quando você tem parcelas que superam 5 vezes, a gente utiliza essa fórmula daqui. Muito bem. Então, agora vamos pegar as informações do enunciado e jogar na fórmula. Então, o que é que eu tenho aqui? R$ 6.000 é o valor à vista do produto, tá certo? Parcela aqui é justamente o valor que eu quero achar, então eu vou ter que isolar esse elemento da equação para poder chegar à resposta. E na fórmula eu tenho 1, que é de fórmula, aqui também. E essa taxa aqui, olha, de 1,5%, eu divido por 100 para poder jogar o seu número decimal aqui e aqui, assim como está indicando a fórmula, tá bom? Então a taxa eu coloco na parte do numerador e do denominador dessa fração, que é elevado, aqui olha, tem o circunflexo, e está indicando um número negativo, 24. O que é esse 24? Ele é justamente o período aqui, 24 vezes, tá certo? E lembrando que eu tenho que colocar negativo, porque na fórmula indica que esse período eu tenho que colocar ele com um número negativo, tá certo? E é um expoente, ele vai fazer a operação, no caso aqui, de exponenciação em relação ao valor do parêntese. Muito bem, vamos agora para a próxima linha. Eu repeti aqui, olha, 6.000 é o valor à vista, a parcela é o que eu quero saber, e aqui eu fiz a soma de 1 mais 0,015, que deu 1,015. E é elevado a menos 24. Então, quando eu faço essa exponenciação, eu obtenho aqui, olha, na próxima linha, 0,6995. Em um vídeo complementar após esse, eu mostro como é que faz isso na HP, tá certo? 1,015 elevado a menos 24. Muito bem. Aí agora eu faço 1 menos 0,6995. Aí vou obter, deixa eu ir lá para o outro lado agora, aqui, eu vou obter 0,3005. Aí agora eu divido por 0,015 e vou obter 20,0333. Muito bem, esse número aqui ele está multiplicando a informação aqui desse termo, essa incógnita, que eu estou chamando de parcela, tá certo? Então, se um número está multiplicando de um lado da equação, leve em consideração que eu tenho aqui, olha, a igualdade, né? Ele pode ir para o outro lado da igualdade? Pode, tá certo? Mas se ele está multiplicando de um lado, ele vai para o outro dividindo, tá certo? Então aqui, olha, pulando logo para cá, eu tenho que o valor da parcela é igual a 6.000 divididos por 20,0333 e obtenho 299,50. Esse é o resultado para a pergunta que tínhamos. Muito bem, agora vamos para a sexta pergunta. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é R$ 22.000. Tem aqui, olha, é um valor à vista, R$ 22.000. E o vendedor da loja de veículos lhe apresenta mais uma forma de financiamento que é... Qual é a outra fórmula? Em 56 vezes mensais e iguais sob a taxa nominal de 9,48% ao ano. Então, olha, eu tenho uma taxa com um período diferente do período das parcelas. Então, eu tenho parcelas mensais e uma taxa ao ano. Então, obviamente, eu vou ter que fazer uma transformação aí. Muito bem, continuando. Com entrada de 25% do valor à vista
pagando a primeira após 4 meses. Então, olha, esse exemplo aqui ele é bem completo. Eu vou ter que fazer a taxa equivalente, eu vou considerar valor de entrada e também vou ter um período de carência, tá bom? Então, olha, primeiro eu tenho que transformar a taxa. Eu vou utilizar essa fórmula daqui. Então, se eu tenho uma taxa que está ao ano e o parcelamento é mensal, então eu tenho que achar o valor dessa taxa ao mês. Por isso que eu vou utilizar essa fórmula. Então, continuando, deixa eu mudar a cor da caneta. Primeira coisa que eu faço, eu pego esse valor de 9,48 e divido por 100, tá certo? E obtenho esse valor aqui, 0,0948. Assim como informa aqui, olha, ele é o D, é a minha taxa nominal, tá certo? Muito bem, e eu vou dividir ele por N. N é o período da taxa nominal, que no caso está aqui, ó, ao ano. Lá na pergunta eu estou circulando AA, ele é ao ano, tá bom? Então, um ano tem quantos dias? 360, por isso que eu coloquei aqui. Muito bem, esse 1 é de fórmula, então eu vou somar 1. Aí, depois eu tenho esse valor aqui, que é um expoente, no caso, 30. Por que 30? 30 diz respeito a quantos dias tem um mês. Eu não quero pegar uma taxa que é anual e ter o meu valor mensal. Então, se um ano tem 360 dias, um mês tem 30. Então, o expoente aqui vai ser 30. E o menos 1 que é de fórmula. Continuando, aqui eu tenho, olha, esse valor aqui é o da divisão de 0,0948 por 360. Tá bom? Aí na próxima linha eu vou somar ele ao 1. Então eu tenho aqui, olha, somado a 1. Aí agora eu vou ter que elevar a 30. Quando eu elevo a 30, eu obtenho 1,00793. E subtraio 1. Aí eu acho essa taxa efetiva ao mês. Tá bom? Então, para a taxa de 9,48% ao ano, taxa nominal, eu tenho uma taxa efetiva ao mês de 0,00793. E é essa taxa que eu vou utilizar para resolver o restante da minha equação. Muito bem, então para resolver esse problema, lembrando, como eu havia dito a vocês, eu vou ter aqui, olha, nessa parte da fórmula que vai tratar justamente do valor da carência, tá certo? Eu vou ter o valor à vista. Bom, como é que eu preencho então? Então vamos lá. Primeira informação importante aqui. O valor da entrada. Lá no enunciado, na pergunta, estava dizendo que é 25% do valor à vista. Não é isso? Então, eu faço 22.000 vezes 0,25. Então, qual é o valor da entrada? R$ 5.500. Muito bem, continuando. Então, eu separei as informações essenciais para poder responder esse problema. Valor à vista, valor da entrada, o K é 4, que é o período de carência, o número de parcelas são 56, a taxa é 0,793% ao mês, que dividindo por 100 é aquele valor que nós achamos anteriormente, 0,00793, que é o valor que a gente utiliza na fórmula. E eu quero achar o valor da parcela. Muito bem. Continuando aqui, a gente vai utilizar essa fórmula, como eu havia mostrado anteriormente, que leva em consideração o valor à vista. Lembrando que aqui a gente vai ter que tirar o valor da entrada. Vai levar em consideração também o período de carência, que é lá os 4 meses, ou seja, eu só vou começar a pagar após 4 meses, e eu vou levar em consideração aqui o 1, que é de fórmula, a taxa, o K, que é justamente o período de carência, menos 1, e o restante da fórmula que nós conhecemos. Então, olha, pegando as informações do enunciado e agora jogando para a fórmula. Eu tenho 22.000, que é o valor à vista, menos o valor da entrada, o 1, que é de fórmula. Aqui eu tenho a taxa, que é elevado, isso aqui é um expoente,
a 4 menos 1. No caso, 3, né? Porque 4 é o período de carência e a fórmula indica que eu tenho que fazer menos 1. Muito bem. Do outro lado da igualdade, eu tenho aqui a informação que eu quero achar, que é o valor das parcelas. Eu tenho 1, que é de fórmula, aqui também. Valor da taxa, tanto no numerador como no denominador da fração, que é elevado a menos 56. Lembrando que 56 é a quantidade de parcelas, então é esse o prazo. Então eu jogo aqui nessa parte, e porque ele está negativo, aqui olha, a fórmula indica que tem que ser negativo, é um n negativo, tá bom? Muito bem. Indo agora para a próxima linha, 16.500 é o resultado de 22.000 menos 5.500. Aqui eu somei o parêntese que estava lá em cima. 1 mais 0,00793 deu esse resultado. E agora elevado a 3, que é 4 menos 1. Do outro lado, repito essa expressão e somei a do parêntese lá de cima. Ou seja, 1 mais 0,00793 deu esse resultado aqui. Ainda elevado a menos 56, que vai ser dividido depois pelo valor da taxa. Muito bem. Então, olha, chega essa expressão aqui. Aí agora a gente faz os cálculos para poder chegar a essa outra parte da equação. Então, aqui eu faço 1,00793 elevado a 3 e obtenho 1,02397, que vai multiplicar os 16.500. Aí aqui eu fiz 1,00793 elevado a menos 56, depois eu mostro como é que faz na calculadora financeira, e obtive 0,6425, que vai subtrair esse valor aqui, 1. Tá bom? E depois ser dividido por 0,00793. Vamos continuar. Então, 16.500 vezes 1,02397, eu obtenho 16.895,505. Aí depois eu vou fazer 1 menos esse valor e obtenho esse daqui. Aí agora fazendo a resolução dessa fração aqui, 0,3575 divididos por 0,00793, eu obtenho 45,08. Como eu havia dito para vocês, eu quero achar o valor da parcela, então eu vou ter que isolar esse termo aqui. Então o que é que eu posso fazer? Ele está sendo multiplicado por esse valor de 45,08. Eu posso pegar esse valor de 45,08 e jogar para o outro lado da igualdade, mas já que ele vai para o outro lado da igualdade, então ele tem que ir dividindo. Se ele está multiplicando de um lado, para o outro ele vai dividindo, tá certo? Então fica, deixa eu pegar o marca-texto. Eu tenho agora 16.895,505 divididos por 45,08, que vai me dar o valor da parcela, 374,78, que é a resposta para a nossa questão.